TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e toda a região. E em programas de semanas anteriores, eu entrevistei a professora Lucy Bonini e pedi para que ela retornasse aqui para a gente continuar discorrendo sobre o tema, sobre uma série de políticas públicas, de métodos científicos, uma série de coisas realmente muito interessantes. E ela nos aqueceu e voltou aqui para os estúdios da TV Simpro para a gente continuar o bate-papo. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite de novo, muito feliz. Eu gostaria, antes da gente falar sobre alguns temas que nós abordamos e nós houvéramos abordado no programa anterior, falar sobre esse Observatório do Alto Tietê. Isso me interessa, o que é isso? Então, na verdade, foi uma ideia que surgiu em 2012, mais ou menos. Porque, assim, eu faço pesquisas sempre de olho na região. Eu acho que, assim, eu posso contribuir fazendo pesquisas com um olhar regional. Às vezes, certas soluções que existem aqui podem ser soluções que vão ser levadas para outros lugares. Sim. Uma das bases do pensamento científico é isso. Às vezes, uma solução local, ela vale para uma solução regional e vale para uma solução nacional. Então, eu montei o Observatório do Alto Tietê. E nas minhas aulas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, nós voltamos o nosso olhar para a região. Como eu tenho alunos de Ferraz, Poá, Suzano, Salesópolis, Biritiba, e eu fui incentivando os alunos a olhar para as suas cidades e para ver em que medida, com o conhecimento científico, com a observação criteriosa, a gente já falou disso em alguma outra vez, sim, como que a observação criteriosa você vai ver os problemas que estão à sua volta. Então esses alunos fotografavam, esses alunos traziam notícias. Bem, o que saiu de tudo isso? Saíram muitas coisas, inclusive um livro. Olha só. Então, convidar, né, as pessoas... Dinâmicas sociais e desenvolvimento local. Isso. E isso é aplicável em qualquer região? Sim, claro. Olha, por exemplo, nós temos um capítulo de livro aqui que fala sobre o Casarão do Chá de Mogi das Cruzes. Então, o que nós fizemos? Os pesquisadores que escreveram esse capítulo levantaram a história do Casarão do Chá, descobriram que o carpinteiro que fez o Casarão do Chá, ele veio de lá do Japão e lá no Japão ele já construía casas com a base sólida em madeira que aguentava furacão. E aí ele construiu o Casarão do Chá e por ali funcionou a fábrica de chá durante muito tempo, né? Tinha a plantação do chá verde, do chá preto e que descia aí em lombo de mula para o Porto de Santos. Durante muito tempo, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, que a produção de chá caiu muito na Europa, né, por causa da guerra, o chá saía daqui do Brasil, não só de Mogi das Cruzes, mas do Vale do Ribeira também. O Vale do Ribeira até hoje, né, eles plantam o chá. O chapeiro. Mogi acabou, essa fase acabou, né? Mas é isso que a gente conta nesse capítulo, né? Eu tenho um outro capítulo aqui que os alunos fizeram um levantamento sobre o Bolsa Família aqui na região. Então, o Bolsa Família acabou realmente com a miséria aqui. Então, eles fizeram um levantamento do Índice do Desenvolvimento Humano Municipal de cada município da região. Qual era o índice de pobreza antes do Bolsa Família e depois do Bolsa Família. Uma pesquisa muito interessante que deu uma abrangência boa aqui do Alto Tietê. Então, assim, como que é a região que nós vivemos? Então, foram saindo. E então eu perguntava, eu questionava para esses alunos, assim, na sua cidade, você quer fazer que tipo de trabalho? Uma aluna minha de iniciação científica fez o levantamento da agricultura familiar de Biritiba-Mirim. Outros alunos fizeram um TCC sobre a festa do Divino em Salesópolis. Então, assim, vão surgindo os trabalhos porque a gente ensina o aluno, tanto de graduação quanto da pós-graduação, a olhar à sua volta. O que temos nós aqui? Então, assim, a gente precisa pensar
cientificamente, inclusive, assim, como que eu posso observar a região que eu moro, como que eu quero entender aquilo. Então, o professor precisa estimular. A gente já sabe que muitos professores do ensino fundamental e do ensino médio estão fazendo isso. Os projetos interdisciplinares, às vezes os professores usam questões locais para poder resolver determinados problemas e isso tem dado um efeito bom na educação. Na desenvoltura do teu trabalho, você usa o método científico. Sim. Esse método ele tem que itens prioritários? Bom, no primeiro momento, você precisa escolher o objeto que você vai pesquisar. Então, o que você quer? É uma região? Ou são pessoas? É um grupo de pessoas? Que grupo de pessoas? É uma construção? É uma plantação? Assim, primeiro, o aluno ele chega pra gente e ele fala assim, olha, eu queria entender melhor tal coisa. Então, quando ele chega com essa proposta, o que nós fazemos? Olha, então você vai agora passar pela primeira fase, que é a observação. Observe, faça anotações. Então, quem é essa população? É um grupo de ciganos que moram em Itaquaquecetuba. É um grupo de agricultores de Biritiba-Mirim ou de Salesópolis. É um grupo de migrantes, refugiados. São pessoas ou são objetos? O que você quer observar? Você quer observar a construção de um conjunto habitacional? Trabalho muito com isso também, né? Então, depois que esse aluno decidiu, ele vai trazer para mim observações ao longo de dias. Ele vai lá, conversa com as pessoas, pergunta se as pessoas têm problemas, não têm problemas. Então, ele vai fazendo um levantamento. A gente chama essa fase de observação criteriosa, porque ele tem dados para ele poder levantar uma hipótese. Qual é a hipótese que ele vai levantar? Professora, eu quero saber se as pessoas que estão fazendo agricultura familiar em Biritiba-Mirim estão satisfeitos com o trabalho dele. Professora, eu quero saber se no bairro que eu moro existe um abastecimento de água e esgoto, né? Se existe um saneamento básico e se as pessoas estão satisfeitas com isso. Então, ele levantou a hipótese dele. Depois, a gente tem que fazer o projeto de pesquisa. Então, na elaboração do projeto de pesquisa, nós vamos procurar outras pesquisas que tinham hipóteses semelhantes. Então, a gente acha, por exemplo, pessoas que estudaram o saneamento básico num bairro lá de Recife, num bairro de Souza, na Paraíba. Então, assim, a gente vai encontrando resultados de pesquisas... E pontos semelhantes. Então vamos ver como é que eles fizeram. A gente faz aquilo que a gente chama de revisão da literatura. O que já foi feito em cima daquilo para mostrar que a minha hipótese tem fundamento. Depois que a gente faz a revisão da literatura, se a pesquisa envolve seres humanos, a gente manda o projeto para o Comitê de Ética de Pesquisa, que é uma boa história para a gente contar também, né? O que é o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos? Para que serve o Comitê de Ética? Então, todas as pesquisas que eu faço, elas precisam ser autorizadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, porque sempre envolve a entrevista com alguém, a aplicação de um questionário, qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente envia para o Comitê de Ética em Pesquisa. Quando vem a aprovação, a gente começa a coleta dos dados. Eu gostaria de discorrer mais sobre esse Comitê de Ética, okay, mas já, logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade.
Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê, recebendo a visita hoje da professora Lucy Bonini, discorrendo sobre uma série de coisas interessantes, inclusive coisas muito interessantes para você que está se jactando na vida acadêmica, querendo ser professor também. A gente falava de métodos científicos, de como fazer uma observação de algo. Então ela estava discorrendo sobre, e nós paramos no bloco anterior em comitê de ética. Me interessou isso, comitê de ética. Qual a ingerência ou a injunção da comissão de ética? Bom, o comitê, na universidade, nós temos 2 comitês. Na verdade, o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e a Comissão de Uso de Animais, né? Porque, assim, como a gente trabalha numa universidade que tem muitos pesquisadores, e esses pesquisadores, às vezes, eles pesquisam tecidos humanos, eles pesquisam, às vezes, dentro de um determinado ambiente, na psicologia de observação de pessoas e comportamentos, ou grupos mesmo sociais diferentes, nós temos que elaborar um projeto de acordo com a resolução que vem do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde e a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, regulamenta todos os comitês de ética no Brasil. Então, o nosso comitê de ética, ele não é da universidade, mas ele é um núcleo dentro da universidade do Ministério da Saúde. Então, as nossas pesquisas precisam ser aprovadas por ele. O comitê de ética tem um coordenador e vários membros. Eu sou um membro do comitê de ética em pesquisa e eu avalio também a forma como os dados vão ser coletados. O importante no comitê de ética em pesquisa é entender quem são os sujeitos que vão participar da pesquisa e como que os métodos serão coletados. Que método, assim, que coleta você vai usar? Você vai, entrevista? É um questionário? Ou você vai coletar tecidos, sangue? Ou você vai aplicar algum remédio para ver uma reação? Ou você vai medir a pressão da pessoa antes de fazer um exercício e depois de fazer um exercício? Então, assim, o que é importante para o comitê de ética é, primeiro, se o projeto está bem escrito, se o objetivo foi bem delimitado, e quem são esses sujeitos que participam da pesquisa e quais elementos esses sujeitos vão contribuir para o avanço do conhecimento no nosso país. Então, assim, no comitê de ética entram todos esses tipos de projetos que eu estou falando para você. Como é que o comitê de ética vê a vivissecção de animais? A gente trabalha com isso na comissão de ética de uso de animais. Nós temos também várias reuniões, eu sou membro suplente da comissão de ética de uso de animais. Então, o que acontece? De novo, a gente precisa ter... Assim, o animal já não está sendo tanto usado nas experiências, sim. Né? Hoje em dia existem várias coisas, mas há alguns casos em que ainda se usam os animais. Então, existe todo um procedimento com o animal antes de acontecer isso. Ele passa por um tratamento bem humanizado, ele vai ser sedado para não sentir dor. Então, assim, existem procedimentos éticos para o uso de alguns animais que ainda colaboram com o avanço da ciência. Uma vez feita uma pesquisa, existem regras para se apresentar Sim. essa pesquisa? Sim, claro. As regras são, assim, basicamente o que o comitê de ética pede. Uma revisão de literatura bem clara, objetivos, assim, bem pontuais. O que você vai fazer? Você vai estudar? Você vai identificar? Você vai descrever? Existem alguns objetivos para deixar muito claro o que você vai fazer. Depois é o método. Então, que método que você vai usar? É um método experimental? Você vai analisar e descrever as bactérias num determinado laboratório? Ou você vai
Você vai explorar uma floresta, por exemplo, e vai descrever as árvores, né? Explora e descreve. Então, assim, o método a gente acompanha no comitê de ética como cada passo vai ser dado na pesquisa para a gente aprovar ou não. E como os dados vão ser coletados e analisados. Porque o dado, de repente, você coletou sangue de um determinado grupo, né? Olha, estou trabalhando com idosos e idosos que são hipertensos e a gente vai fazer uma coleta de sangue para saber se eles têm colesterol alto, se eles praticam exercício. Isso é possível. Desde que você descreva como você vai coletar os métodos, perfeito. Depois que você coletou esses dados, você precisa analisar. Então, você pode analisar estatisticamente, você pode descrever. Hoje existem programas estatísticos que ajudam bastante a gente colocar a quantidade de população que tem determinadas doenças, que tem determinados hábitos. Então, tem dados estatísticos interessantes. Eventualmente, uma pessoa que queira se inteirar mais desses métodos científicos, como é que entraria em contato com você, Luci? Eu acho que pode entrar em contato por aqui, né? Pelo Simpro, e pode entrar em contato com a Universidade de Mogi, porque é importante entender o comitê de ética desde a infância. Então, vamos imaginar que um professor do ensino fundamental queira entender um pouco mais para explicar para os alunos que no futuro entre em contato com o comitê de ética. A página do comitê de ética da Universidade de Mogi tem o contato de todos os membros do comitê. E nós, como voluntários do comitê de ética, temos o papel de esclarecer todos os pontos. E voltamos em alguns instantes. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região do Alto Tietê. E nós estamos recebendo a visita aqui da Luci Bonini, professora Luci Bonini da UMC, também trabalha no IPT, presta os seus conhecimentos ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, lá da USP, e membro do CNPq também. A gente falava de métodos científicos, inclusive de apresentação de trabalhos. Eu tenho uma dúvida, quais as regras que existem para se apresentar de forma condigna e didática uma pesquisa? Boa pergunta, mas acho que eu levaria uns 40 minutos para falar sobre isso. Vamos lá. Mas vamos lá, eu vou tentar ser sintética. Num congresso, existem pelo menos 3 formas de você apresentar um trabalho. Você pode apresentar um pôster, que você apresenta parte dos resultados. Então, você já coletou os dados e está começando a analisar, então você vai levar os seus dados para um congresso. Aí você apresenta um pôster. Você pode também fazer uma apresentação oral. Às vezes a apresentação oral, ela não precisa de um texto completo. E às vezes você pode participar de uma mesa redonda, porque daí você propõe, junto com outros amigos, uma mesa redonda para... são pessoas que já estão com aquele tema debatido e vão compartilhar com os alunos aquela mesa redonda. Isso num congresso. Você pode também publicar artigos científicos. Eu tenho bastantes artigos científicos publicados, sempre com os meus alunos, porque meus alunos fazem iniciação científica e eles gostam de publicar os artigos, ou então dissertação também, capítulo de livro, vira bastante. Tem o livro, você pode escrever um livro, né? A política editorial no Brasil, ela é meio difícil, né? Publicar livro. Às vezes meio cruel. O professor tem que pagar o livro. Então, é preferível publicar artigos científicos em algumas revistas, porque é gratuito, você submete e o seu artigo fica lá publicado. Ou então, né,
usar alguns canais de TV que são específicos. Por exemplo, a Fiocruz tem um canal específico para publicar resultados de pesquisa que eles fazem lá. A Fiocruz tem uma televisão, né, deles. Eles têm assim uma força muito grande para fazer isso. E assim, a gente gostaria que tivessem outros canais de televisão que pudessem mostrar resultados, principalmente resultados de pesquisa na educação, né? Seria importante entender como que a educação está caminhando no nosso país. Deveria ter um canal. Mas, enfim, assim, basicamente texto escrito. De televisão e de jornal tem muito pouco. Interessante. Como você que milita na educação, como é que você vê a educação do Brasil nesses últimos 15 anos? Com tristeza, porque assim, eu tenho a impressão de que a gente está precisando de pesquisadores e de pessoas que deem um rumo, né? Eu acho que faltam indicadores melhores para a gente entender a situação hoje do analfabetismo no nosso país, né? Faz tempo que ninguém faz um levantamento desse. Faz tempo que ninguém faz um levantamento mais criterioso sobre o que realmente se espera da educação básica como um todo. Eu acho que assim, vem algumas reformas, mas essas reformas elas assim não são muito discutidas, como é o caso agora da Base Nacional Curricular Comum, né? Que vai entrar aí agora em 2018. Eu acho que não foi muito discutido com os professores. Eu acho que a gente podia fazer assim um programa só sobre isso, ou vários programas sobre isso. E a reforma do ensino médio, esse novo ensino médio. Assim, uma das minhas grandes preocupações com o novo ensino médio é saber se essa carga horária realmente vai efetivar, vai ser possível nas escolas, com os professores, e se essa formação para o mundo do trabalho que se propõe no ensino médio, se ela realmente vai acontecer. É interessante, pode entrar em contato também com o Simpro, que no telefone 11 4799 7066 ou 11 4799 1106, ou então no site www.simpromogi.org.br. Eu gostaria de agradecer muito a sua vinda uma vez mais aqui nos estúdios da TV Simpro. Eu que agradeço, né? E quero tê-la mais vezes. Sim, senhor. Virei. Muito Quantas obrigado. vezes necessário. Eu que agradeço. Agradeço todos também, né? Que acompanharam a gente aí nesse programa. Obrigada. Até a próxima semana.